Boa noite, vamos entrando. Já já iremos começar a nossa live com a Madre Virgínia. Gente que já está acompanhando a gente aí, clica no botãozinho do aviãozinho e compartilha com o pessoal. Boa noite, Carlos. Salve Maria. E vamos esperar só mais um pouquinho para o Instituto entrar. E aí a gente começa a nossa live. Boa noite a todo mundo que tá entrando. Que grande alegria ter vocês aqui. Hoje a live vai ser bem abençoada, viu? Como foi a de Dom Ednei, que foi uma live excelente. Hoje será ótimo também, com a graça de Deus. E o Instituto já entrou. Deixa eu orientar as irmãs aqui. Olá, Maeds! Estou de volta. Muito tempo que eu não faço live. Vamos mandando aí, como o José falou, no aviãozinho aqui embaixo. Estamos entrando. Olá! Olá, tudo Salve bem? Maria, boa noite, Madre. Salve Maria, estamos aí, ó. Que bom te ver outra vez, Ana Luísa. Ah, que Que bom, bom te a ver. senhora lembrou de mim. Estamos aqui. Que alegria ter a senhora aqui. Madre, eu só vou pedir, se a senhora puder, né, as irmãs aí que estão ajudando a senhora, para que virasse o telefone. Ai, tá vendo? Virar seu A telefone. senhora tá É, na horizontal aqui. viu? Falei pra você. Que no Instagram, infelizmente, tem que ser na vertical mesmo. Não dá Vertical, né? certo. É. Aí, agora Põe aí sim. mesmo, fica. Dá pra colocar. Aí, agora Tá sim. improvisado aqui. É tudo muito improvisado. Aí, tá ótimo agora. Então, gente, vamos compartilhando aí, que a gente já vai começar. Tem que firmar. Dá muito certo? Aí, tá ótimo. Agora tá Mas, ótimo, Madre. mas eu tô deitada, né? Por quê? Aí, tá não? Tá certinho? Tá certo. Eu tô certa aí também? Isso aí. Tá Tá certinho, tudo tá normal, né? bonita. Que Tá bom, bonita. que bom. Tudo normal. Que bom, Ana Luísa, estar com você outra vez. Eu gostaria muito de te ver outra vez. Eu gostei muito de você. Ah, obrigada, Madre. Também gostei muito das senhoras. Aquela chamada foi muito boa, foi uma bênção mesmo, né? Foi, né? Foi bem, foi muito bom, sim. Sim, Então, sim. nós vamos falar o que nós temos que fazer hoje. Vamos falar então hoje, né, para deixar claro para o pessoal que está assistindo. Hoje nós Uhum. estaremos em uma entrevista vocacional com a Madre Virgínia, que é fundadora do Instituto Coração Imaculado de Maria e São Miguel Arcanjo. Certo, Madre? E Certo? nós estamos, né, nesse mês de agosto, mês das vocações, com chamadas vocacionais
e entrevistas vocacionais fazendo live, né? Nós já entrevistamos Dom Ednei na semana Eu, passada e hoje é Madre Virgínia, com muita alegria, né? sim, com muita alegria. Ana Luísa, boa noite, né? Vamos dar uma boa noite, salve Maria. E podemos cumprimentar as meninas aí, né? Com muita alegria que a gente está diante dessas jovens, desse grupo grande. Tomara que muita gente apareça, né? Nos Sim. acompanha aí pelas redes sociais, isso aí. Muito bem, é muita alegria falar sobre a vocação religiosa, não é? É muita alegria porque o Papa Francisco, quando ele fez um encontro de religiosas, ele disse assim, o que seria da igreja sem vocês? Faltaria o carinho, faltaria a maternidade, a ternura, a intuição das mães, né? É a figura feminina na igreja. O Sim. trabalho, né? A vocação, a consagração, a entrega a Deus, não é? E a entrega aos irmãos, né? Isso Sim. aí. Belas palavras do Aí. Papa, né? E Não é? descreveu direitinho, né? Não Nós é? temos Falou. o prazer de ter essas mães, né? Que são as irmãs. Essas mães, isso aí, as mães das almas, né? Que fecunda almas para Deus, a fecundidade espiritual, né? Sim, Isso aí. então, Mari, vamos começar, né? Sim, Rezando uma Ave Maria, né? vamos sim. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o O Senhor é convosco. bendita Bendita sois sois vós entre as mulheres, e bendito é o bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, Madre, dando início, né? Vamos começar Sim. lá do começo da Lá do vida da começo. senhora. E eu gostaria de perguntar à senhora, né? Que a senhora falasse pra gente como foi esse início, né? Esse primeiro contato com a igreja. A senhora nasceu de uma família católica, né? Explica pra gente como foi esse primeiro contato. Então, Ana Luísa, eu nasci de uma família católica, graças a Deus, não é? Meus pais, e olha só, 11 filhos. 11? Nós somos 11. Nossa, Olha que beleza. bênção! Que bênção, né? Sim. Então, as primeiras orações eu aprendi com mamãe. Eu me lembro ainda, pequenininha, no berço. Dentro do berço eu não me lembro rezando, já, porque eram 2 no quarto, né? Eu já era mais eu era grandinha, mas mamãe toda noite, toda manhã ia rezar com a gente, as orações. É isso aí. A minha família sempre foi muito dedicada também, assim, às coisas. Meu pai, ele tinha muito desejo de atender os idosos. Ele tinha um carisma mesmo pelos idosos. Mesmo sustentando essa família, ele sustentava também. Depois ele fez uma casa para idosos. Sim. Nós tínhamos na nossa família, na nossa propriedade, nas nossas custas, papai, a gente sustentava uma casa de idosos, 12 idosos. Essa casa, depois ela vai se transformar hoje no abrigo dos idosos, José Lima, que é meu pai, porque meu pai passou antes de morrer, deixou para a mamãe passar para o Monsenhor Francisco, que é o nosso fundador. Eu continuo ali. Aí a história é assim, mas a minha história é assim, eu fiz primeira comunhão, 8 anos, aos 10 anos eu entrei na Cruzada Eucarística, que era muito forte aqui em Bom Jesus, a Cruzada Eucarística era muito boa, o Monsenhor Francisco era muito, muito dedicado. E a gente, então, eu sempre, desde os 11 anos, desde criança que eu tenho vontade de ser de Deus. Eu tinha um desejo muito grande de ser de Deus. Eu não me via de outra maneira, não, sabe? Como eu só me via desse jeito. Que lindo! Entende? É coisa interessante, né? Eu sentia que eu era de Deus, porque também o Senhor me orientava muito. A gente, desde pequena, a gente já fazia a promessa de castidade, promessa assim, de 1 mês, 3 meses. Desde pequena eu fui levada para isso e fui levada muito para a Eucaristia. Porque a cruzada, ela passa assim, a devoção, a Eucaristia, Nossa Senhora e o Papa.
Uhum. Então, essas três emoções ficaram enraizadas na gente. Então, a Eucaristia era tudo. Aí, desde 11 anos que eu comecei a comungar todos os dias, e aí a gente, depois de mais, aos 15 anos, eu passei para a cruzada juvenil, né? Eu já fui tomar conta da cruzada infantil, o dirigente, e a gente tinha aula de formação, de aula de catequese, e eu tinha ainda um grupo de moças, que eu dava catecismo para as moças. E aí eu me formei para professora, né? E a gente sempre pensava assim, eu vou para alguma congregação religiosa. Sempre tinha que... Aí nós éramos 5 moças assim que queriam vida religiosa. As 4 foram, eu fiquei por conta da cruzada, que naquele ano não podia sair, e depois a confusão depois do concílio também, muitas religiosas saindo, aí o moço ficou meio preocupado, e aí veio uma grande necessidade da gente cuidar do abrigo que o papai passou para o Monsenhor fez um abrigo grande, que está fazendo 50 anos agora, dia 22. Ah, que bom! Então, com 80 idosos. Nossa. Então, aquela necessidade de atender, quem ia cuidar desses idosos. Aí, Monsenhor me chamou para cuidar. E eu tinha meus 22 anos, né, novinha, tinha terminado, né, eu estava dando aula para o Estado, era professora de Estado também. Eu tinha um colégio em casa também, sempre muito ligada à educação, né? Uhum. E a catequese. A catequese é o meu forte, muita catequese. Sempre tanto que o primeiro lugar que eu fui trabalhar, eu fui em 72, imagina só, 72, quase nenhuma mulher dirigia. Eu acho que eu fui a primeira que em Bom Jesus, ou a segunda, ou a terceira, que começamos a dirigir o Fusca. E o Fusca, na época, era o máximo, né? Era o carro do ano, né? Meu Fusquinha verde. E quando meu pai morreu, eu tinha 13 anos. Então, papai deixou muitos bens. Aí eu logo comprei um Fusca, eu já tinha meu dinheiro, com 13 anos eu tinha meu dinheiro. Aí eu vivia para a igreja, todo esse dinheiro era para a igreja, para fazer as coisas da igreja, paramentos, alfaias, foi assim, né? Então eu fiquei sempre muito ligada à igreja e aos pobres, aos idosos, uma vida assim, né? Sim, sim. Assim Deus quis, né? Então, dando muita aula de catequese, e a gente fazia muito teatro, muitas campanhas para trabalhar, para angariar dinheiro para as obras da igreja, para as obras do abrigo, e, enfim. Uhum. Aí, a necessidade da gente fazer uma congregação. Aí, em 1976. Porque a E minha assim, vida está muito ligada ao Instituto, né? Pode falar. e a senhora, Sim. desde cedo, né, já sentia esse chamado à vocação religiosa? Já, desde cedo, porque eu ficava muito diante do Santíssimo e aquilo para mim era tudo. Então, Nosso Senhor, havia um relacionamento muito grande com o Nosso Senhor, o Santíssimo Sacramento. Para mim, eu não tinha coragem assim, de deixar, eu achava que eu tinha que ser dele. Era um desejo muito, uma coisa forte dentro de mim, eu não Chamado sei. da É um santidade, chamado, desejo. porque Deus é que chama, né? Porque nós não valemos nada, nós somos frágeis, somos miseráveis. Mas o chamado vem de Deus. Deus usa sempre assim, instrumentos pobres, instrumentos, né? É assim que Deus faz. E aí esse desejo de sempre ser de Deus, e eu falei, moço, eu quero ser religiosa, eu quero ser uma congregação, eu quero ser... Então eu dei uma imprensa muito grande no moço, porque eu queria ser religiosa, e ele me colocou para tomar conta do abrigo com 13 moças. Também tinham umas 2 mais velhas, que não continuaram na vida religiosa não, mas ajudaram muito, porque elas eram mais velhas para cuidar de idosos, precisava, né? A gente era muito nova. Entendi. E essas irmãs, essas moças tinham vocação mesmo, queriam vida consagrada, queriam a entrega a Deus, buscavam Deus, né? Aquele desejo de Deus, de se consagrar a Deus, assim. Não era só cuidar dos idosos, não era uma assistência social, era uma obra de Deus.
Uma obra de entendeu? Porque caridade, né? obra de caridade, porque é isso aí, nesse movimento, isso que eu quero falar muito para as minhas jovens aí, esse movimento que tem, que sobe para Deus e que volta para o próximo. Porque a Sim, vida consagrada, ela não é uma vida egoísta que se volta para si, que se cramuja, não é? Por isso que o Papa dizia, Papa Francisco falava, não sejais solteironas, compreende? Ele fala bravo com isso aí, e não sejais solteironas, quer dizer, só pensa em si, voltadas para si, nesse sentido, de voltadas para si, que a pessoa pode ser celibatária no mundo, né? Consagrada no mundo, mas viver assim só para si, e muitas vezes hoje as meninas falam, eu não quero me casar, quero ter a minha vida, minhas coisas, não é? Mas é isso, a gente tem que pensar, volta para Deus, né? Como a escada de Jacó, os anjos subiam para Deus e os anjos desciam, não é? Esse movimento, né, que sobe e que desce, essa dinâmica, essa é a vocação para a vida religiosa, para a vida também do matrimônio, porque é a vida de doação, a nossa vida não é uma vida de doação, não sim, é? Uma vida de doar ao próximo, se entrega a Deus e volta para o próximo, é de compartilha, né? sim. É uma vida compartilhada, né? Senão fica uma vida egoísta. Então, aí a minha vida foi assim, a gente fazia promessa de castidade, e nós continuamos assim, o Instituto, porque minha vida está ligada, né? Então, depois que eu tive que deixar minha mãe, foi muito difícil, né? Imagino. A família já tinha toda ido embora, minha mãe ficou com uma empregada, eu tive que dar um pouco de assistência a ela, até que eu vim definitivamente para o abrigo. E esse grupo de moças, nós fomos nos organizando assim, espiritualmente, vida de comunidade, regulamento de vida de silêncio, hora de recreio, horário de tudo. Então, assim, a espiritualidade religiosa, nós fomos também muito ajudadas porque eu fiquei um tempo no Carmelo, eu fiquei lá, o Carmelo foi uma coisa muito interessante na nossa vida, Carmelo de Cutia, porque, como eu disse, eram minhas 4 colegas, uma foi para o Carmelo, e lá, eu ia para lá, eu com uma outra irmã, nós ficávamos lá e ela ia nos ensinando, escrevendo tudo, como é que era a vida religiosa. Por isso nós temos muita coisa do Carmelo, apesar de ser vida ativa, né? Então nós aproveitamos muito as constituições do Carmelo, tem muita coisa a ver com o Carmelo. E depois também nós tivemos uma irmã, das pequenas irmãs da Divina Providência, que o nosso bispo, porque Dom Antônio de Castro Maia, ele que incentivou mesmo, mostrou, você viu assim, vamos fazer então, né? Aí, em 1976, nós começamos o Instituto. Nós só temos 44 anos. Vamos fazer agora dia 22, né? Semana que vem. 44 anos. E a Aí, senhora, madre, se tornou sim, freira no Instituto? no Instituto, justamente. Então, nós fomos vivendo a vida de comunidade, vivendo a vida, fomos fazendo os votos. E a gente também, Dom Antônio fez uma constituição para nós, fez uma constituição, né, porque depois fez assim um regulamento interno, aí estamos fazendo a espiritualidade, a nossa espiritualidade é toda voltada para o coração de Maria, é toda a cor de Mariana, então se volta para o coração de Maria, que eu até gostaria muito de falar um pouquinho sobre o coração de Maria, aproveitar para falar um pouquinho sobre o coração de Maria. Porque o nosso carisma... pode falar? Estou falando demais? Não, fica à vontade, Mari. Pode falar. Então deixa eu falar. Mas eu queria falar muito para as meninas aí que estão me escutando, as jovens, que o nosso carisma é todo voltado para o coração de Maria. Porque é viver e propagar. Esses 2 verbos, viver e propagar uma profunda devoção ao Imaculado Coração de Maria. À luz da mensagem de Fátima. Sim. Como foi aprovada pela Igreja. Entendeu? Sim. Então, porque o Coração de Maria foi ali que começou a nossa redenção, não é? Ali que começou a nossa redenção.
Porque na hora que Nossa Senhora disse o fiat dela, na Anunciação, ela disse o sim dela, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, né, começou com ela. Foi. Então, Nossa Senhora e Jesus estão muito unidos. Né? Nossa Senhora que ofereceu, que Jesus recebeu a carne, o sangue de Nossa Senhora, e começou tudo no coração. Né? E o corpo que um dia ia ser imolado, o sangue que um dia ia ser derramado na cruz para nossa salvação. Olha o coração de Maria. Por isso a gente se volta inteiramente para esse coração, coloca tudo que a gente faz nesse coração e Nossa Senhora, tudo no coração de Maria para o coração de Jesus. Nossa Senhora vai entregar para Jesus. Não é? Porque as nossas obras são muito imperfeitas, muito assim, né? Nós somos, o que a gente está? Somos nada, né? O que a gente faz chega de muita miséria, de fraqueza, de tudo. Mas Nossa Senhora prepara. Ela E aperfeiçoa, né? aperfeiçoa, né? E entrega para Jesus. Então, esse é muito forte na gente, porque a gente viver isso aí, né? Primeiro a gente tem que viver isso aí, na vida de todo dia, na vida cotidiana, sempre procurar imitar Nossa Senhora. O que Nossa Senhora, o que o coração de Nossa Senhora diz disso? Né, gente? E depois a gente quer propagar também. Aí que vem as obras de misericórdias, né? Corporais, espirituais. Agora eu vou deixar você me perguntar, depois a gente fala mais. Aproveitando que a Fala. gente já está falando sobre o carisma, né, do Instituto, Uhum. seria muito interessante se a senhora se aprofundasse mais, contasse para a gente como que foi, né, esse Ah, discernimento tá. sobre a fundação, né? Como que isso aconteceu? Como que Deus brotou esse desejo no coração de vocês? Então, é como eu disse, era um grupo de moças, né? Nós éramos um grupo de moças, da catequese de moças, e eu tomava frente. E isso foi nascendo, aquele desejo de ser Deus, sem, sabe como? É uma coisa interessante, né? Assim, jovem gosta de ficar junto, né? Jovem fica sozinho. Então, uma foi animando a outra, tal. E quando apareceu essa situação de cuidado do abrigo dos idosos, então, vamos para lá. Vamos cuidar dos idosos e vamos viver uma vida religiosa lá. Só que de 70 a 76 foi uma experiência, né? Uhum. Foram 6 anos de experiência. Quando chegou em 76, aí o Dom Antônio de Castro Maia dizia, e a gente sempre dizendo, meu senhor, nós queríamos vida religiosa, se o senhor não fizer, nós vamos embora para outra congregação. A gente fazia isso, fazia pressão psicológica, né? Se o senhor não fizer... Olha, Ana Luísa, eu me lembro até no lugar onde eu estava, se eu for lá no lugar, lá no abrigo, eu lembro o lugar onde eu falei com ele, onde eu dei o meu intimato. Ou o senhor faz, ou nós vamos embora. Não é? Porque a gente queria se consagrar a Deus, a gente não queria só cuidar de idosos, assim, por cuidar, entendeu? Cuidar de idosos, qualquer um poderia cuidar, né? A pessoa casada pode cuidar, né? Mas a gente queria, assim, a gente queria buscar Deus, a gente queria uma intimidade maior com Deus. Sim. A gente queria, não é, ser de Nosso Senhor, não é? A gente queria ser toda de Jesus. Aquilo que todo mundo tem que querer, né? Claro, todos nós queria ser de Deus, buscar Deus, todos nós, independente, né? A busca da santidade para todos nós, para os casados, solteiros, tudo mais, é uma busca, né? Temos que buscar Deus. Mas então, a gente queria mais um pouco, compreende? A gente queria dar um coração sem dividir, compreende? O coração indiviso, como diz o direito canônico. A gente queria dar tudo. E aí nós fomos, aí o Dom Antônio falou assim, não, então vamos fazer uma associação civil. Fizemos um cartório, uma associação civil, pegamos uns estatutos, fomos colocando, fomos vivendo isso e ele já tinha votos particulares de consagração. Uhum. Aí no dia em 1976 nós fizemos uma consagração ao Imaculado Coração de Maria. Aí começou o Instituto. Ah, que Foi assim. lindo.
É, E a e com, respeito do... Pode falar, pode falar. com dificuldade, Ana Luísa. Você não pensa que foi tudo fácil, não. O começo, nós éramos como que uma plantinha muito pequenininha, terra, fraquinha, indefesa. Aquilo que estava começando, mas essa obra de Deus, Deus não precisa de grandes coisas, né? Deus sempre usa pobres instrumentos, né? E a gente foi assim, até. Como a gente era, nós trabalhávamos no Estado, o nosso dinheiro já era para ajudar ali no abrigo. Então a gente já começou também a entregar o dinheiro, já começou, a pobreza começou a funcionar, né? Uhum. Porque a gente ganhava o dinheiro do Estado, era professora, a gente ficava cedida para o abrigo. Graças a Deus, na época, a gente conseguiu isso. A gente ficou cedida para trabalhar lá, porque a gente também tinha que manter. Naquela época, os idosos não tinham NPS ainda. Então, pensa, olha, teve um Natal, só para vocês rirem um bocadinho, teve um Natal que eu ganhei muito bacalhau. Mas não tinha o básico, não tinha arroz, feijão, não tinha nada. E eu saí para a rua para trocar bacalhau, troco do básico. Foi assim. Nossas roupas eram guardadas dentro de caixas. Para o guarda-roupa, tivemos que pedir de casa em casa. Então, assim, graças a Deus foi assim, né? Também a gente tem até alegria de ter sido assim, sabe? Assim, de muita dificuldade. É isso. E sobre o carisma, né, que a senhora já explicou pra gente. Mas como que surgiu essa devoção? O carisma, como que Ah, surgiu? isso, aí eu pulei esse pedacinho. Por quê? Porque quando o Monsenhor Francisco, ele foi mandado para Bom Jesus, ele veio para cá em 1957, depois foi a posse dele, e daí ele foi fazer uma viagem a Portugal, a Fátima. Lá, como ele tinha devoção ao coração de Maria, ele traz uma imagem feita pelo artista Tedim, que é uma imagem feita assim, sob a orientação da Lúcia, toda em madeira, uma coisa preciosa, preciosa. Então, essa imagem, quer dizer, aí ele sempre passava para nós a mensagem de Fátima. Ele lia um livrinho sobre Fátima e explicando toda, por isso que a nossa espiritualidade toda é Fátima, entendeu? Nossa espiritualidade. Então, aí o coração, ele sempre, a devoção que ele tinha, né? E ele queria também colocar Coração de Maria e outra devoção. Aí escolheu São Miguel. Aí nós ficamos com o coração da mãe, né? E com o general São Miguel, entendeu? Por isso que o Imaculado Coração de Maria, São Miguel Arcanjo. Então, com essa imagem, era feito assim, as preparações para as consagrações a ela. Além dele falar sobre, tanto ele preparava as famílias, como ele preparava as irmãs. E a gente que era assim, né, meus 18 anos, assim, assim, nova ainda, jovem, ele ia falando sobre o coração de Maria, de acordo com as revelações de Fátima, que Deus queria estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Então a gente estava muito assim, Deus quer estabelecer, então vamos fazer uma congregação para ter amor ao coração de Maria, nos devotar ao coração de Maria. Aí a nossa espiritualidade é essa, oração e imolação, nos entregar a Deus e fazer a reparação do Imaculado Coração de Maria. A consagração ao Imaculado Coração de Maria. Entendeu? Então, tudo isso faz parte do nosso carisma. E aí, então, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, ele já tinha feito um centro social Imaculado Coração de Maria para cuidar do abrigo. Nós ficamos também Imaculado Coração de Maria. Então, ficou mesmo assim enraizado em nós essa devoção do coração de Nossa Senhora. Saiu do nosso fundador e caiu para nós. Entendi. Tá bom? A internet está travando. Aí, voltou. Congelou. Agora, perguntando Congelou mais um pouquinho sobre a senhora, né, Mari? Como foi o processo até a profissão dos votos perpétuos da senhora?
Ah, justamente. Então, nós começamos porque a gente tinha essas mesmas etapas, aspirantado, postulantado e professo. Mas como a gente ainda não tinha aprovado ainda de Roma, porque leva um tempo, né? Leva um tempo para ser aprovado. Então, então era assim, cada um, a gente tinha um grupo de aspirantado, né? E nós fomos organizando a vida como vida religiosa mesmo. Apesar de não ter sido aprovado de Roma, a gente vivia tudo aquilo que o direito canônico mandava. Sabe como? Nossas constituições foram feitas tudo de acordo com a igreja. Porque o que a gente queria, mais a gente queria, é a aprovação da igreja. Então, nós fomos fazendo tudo para ser aprovado, né? A gente fazia os votos. Aí o que acontece? Nós fizemos a nossa profissão era chamada definitiva, porque ainda não podia ser perpétua, porque não era ainda aprovada pela igreja. Para nós era perpétua, compreende? Então, quando em 2002 foi aprovada a administração apostólica, o Dom Fernando Areia Rifon, ficou tudo ligado a Roma, canonicamente ligado a Roma. Aí Dom Fernando, então, cuidou também da nossa ereção canônica. Aí nós fomos aprovada pela igreja, entendeu? Em 2008. Aí a igreja, a Roma pedia que houvesse 25 religiosas de profissão perpétuas. Então, foi bonito. Foi o momento mais lindo da nossa vida. As 25 irmãs fizeram a profissão perpétua. E a nossa aprovação foi muito rápida, graças a Deus. Foi muito aprovação para Roma. Foram todas né, as negociações, mandar todos os nossos documentos, né? Roma aprovou a ereção canônica, então. Aí fizemos a profissão perpétua. Imagina, e assim, como deve ter sido, né, para a senhora e para as demais outras, né? O sentimento de estar no caminho certo, né? Fazendo a vontade de Deus. Justamente. Isso foi assim, como que assinatura de Deus, né? Porque a igreja aprova, Deus aprovou, né? Sim. Quer dizer, a gente viu, puxa, estamos certos, estamos no caminho certo. Foi muita alegria mesmo. Foi muita alegria para nós. Muita alegria. E como foi, Madre, o processo seu, né, da senhora, de elevação à Madre? Como que isso aconteceu? Então, foi Dom Antônio de Castro Maia, quando porque nós somos, até no hábito, nós fomos colocando o hábito, assim, o primeiro hábito nosso era xadrezinho de azul. Era uma saia e como é que fala? Um casaquinho. Depois nós fomos colocando uma saia bege, depois né, um casaquinho e tal, depois o véu devagarzinho, fomos colocando. Até que nós fomos fazendo e mostrando ao bispo se ele estava bem, se não estava bem, então tal. Aí ele disse assim, ó, a senhora é madre e as outras são irmãs. Pronto, foi assim. Foi assim? A senhora é madre e as outras são irmãs. Isso foi logo no início, né? Isso foi. Isso foi depois 78, 79. Não. 78, 79. Porque nós começamos em 76, foi mais ou menos 78. Entendi. Até que ficou tudo certo. Nossa, que diferente, né? Foi tudo diferente. Nós fomos caminhando devagarzinho. Foi um caminho, né? Com muitas dificuldades, tudo, mas é porque não é fácil, né? Ninguém vai pensar que é. Aliás, a vida religiosa, ninguém vai procurar uma vida fácil na vida religiosa. Também no casamento, né? Nós temos que ter as mesmas pegadas de Nosso Senhor, são sangrentas.
e nós temos que saber que nós é o caminho da luz, é o caminho da cruz, né? Sempre com muitos sofrimentos, né? Muitos sofrimentos. Mas a pessoa tem que fazer, para chegar até aí, é preciso, né? A pessoa tem que, antes de tudo, de ser irmã, você tem que querer Jesus, tem que se unir a Ele. Você tem que viver para Ele. Né? Seja para o namoro, seja para a vida religiosa, antes de tudo. Né? E como é ser madre? Como é ter as irmãs, né? Ser uma mãe, né, para elas, cuidar delas? Isso. Ser madre é ser mãe. A gente tem que ter a maternidade espiritual. Porque a maternidade é muito importante. Porque a mulher, ela foi feita para ser para amar, para ser amada e para ser mãe. Sim. 3 coisas. Amar. Olha, se você vai adentrar no amor de Deus, você vai procurar, né, crescer mais no seu relacionamento com Jesus, viver mais para Ele, se dedicar a Jesus mais, não é? Sim. Então, cada vez mais a intimidade com Deus, né? Na oração, na vida de comunidade. E amar Jesus. Ser amada. Poxa, quem nos amou mais do que Ele, né? Deu a maior prova de amor, foi nosso Senhor, a maior prova de amor. Com certeza. Não é? Então a gente se sente muito amada, ainda mais que Deus escolhe a gente sem nada da nossa parte, só, né? Não é assim, porque nós somos melhores, diferente, por sermos mais fracas e mais miseráveis. Por isso que nosso escolhe é uma predileção de graça. Só tem um significado. Como que explica? É o amor. É o mistério do amor de Deus. É a predileção. Então, o Senhor escolhe aquela criatura, né? Coloca os olhos nela, porque todo mundo que é batizado, Jesus olha para aquelas criancinhas e olha com muito amor para todo mundo. Mas para uma ele olha com mais predileção. Essa aqui eu quero para mim. Essa eu quero para mim. Aí ele quer mais exclusivo, né? Ele tem direito, né? Então ele escolhe. E é Deus que chama. Então, amar, ser amado. E outra coisa, ser mãe. Que às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho vontade de ser mãe, ter filhos. Ótimo. Não quer dizer que você tem essa vontade, você não pode ser religiosa. Entendeu? Porque é uma mulher. A fecundidade, não é? Vai ter uma fecundidade espiritual. Porque não é? É uma doação. Você vai doar, você vai dar a vida a muitas almas, a vida da graça. Né? Às vezes, né? Quanto bem que você pode fazer, por exemplo, não é só fazendo atividade lá fora, mesmo cuidando de um velhinho dentro de 4 paredes, que ninguém está vendo, aquilo ali pode salvar almas. Sim. Você está no meio das panelas. Né? Santa Teresa fala, Jesus está no meio das panelas. Santa Teresa dizia isso, né? Então, nas panelas, você pode, né? Você vai agradar Nosso Senhor ali na lavanderia, na limpeza, na confecção de paramento, cuidando dos idosos, dando catequese, porque a gente dá muita catequese também nas capelas, agora está tudo online, né? Mas assim, a gente dá muito catecismo, né? Nas capelas. Então, e com isso, o que vai acontecer? A gente vai gerar almas para Deus. Vai gerar almas. É a fecundidade espiritual. Portanto, né, essa eleição que Deus fez para nós é totalmente gratuita. É o mistério do amor de Deus, não é? É também a gente ter um amor apaixonado por Jesus. Tem que se apaixonar por Ele, né? É um dom, mas é um dom que tem que ser compartilhado. Não vai pensar assim, porque é como Santa Edith Stein, ela dizia, quando ela era filósofa, né? Filósofa, inteligente, uma mulher brilhante, né? Então ela tinha muitos seguidores, muitos alunos, e ela era judia, ela se converte, né, para a Igreja Católica, ela se converte.
E então ela se converte assim com muito ardor, porque o convertido ele vai com muita força, né? Sim. Então ela pensou assim, não é? Ela pensou assim, eu vou pro Carmelo, lá eu vou me cuidar, vou cuidar de mim agora, deixar esse povo todo por aí, eu vou me cuidar. Depois ela viu Santo Mais, ela viu, não, eu vou lá para cuidar dos outros, entendeu? Sim. A gente se cuida, né? Porque, né? Igual a samaritana. Depois que ela conheceu Jesus, ela ficou tão encantada, conheci, né? Descobri o mestre, o Salvador, olha, vê, o Messias. Ela saiu falando, né? Ela saiu, Sim. ela compartilhou. É isso aí. A Jacinta, que a gente muito vê, na Jacinta, que Nossa Senhora de Fátima apareceu para ela, ela dizia uma coisa muito interessante. Ah, se eu pudesse meter dentro de cada coração, de toda a gente, o lume que eu tenho dentro de mim. O lume, o amor de Deus. Quer dizer, a gente vai se santificar para santificar os outros. Né? Para santificar os outros. Portanto, a virgindade inclui os outros e exclui o eu. O Deus fica no centro, né? É Sim. isso aí. E o instituto, ele é bem ativo, né? Como a senhora falou, dão É, catequese, fazem muito. paramentos, cuida dos Isso, idosos. Conta melhor isso. pra gente sobre isso, Madre. Então, o Ana Luísa e as minhas meninas aí que estão assistindo, né, as minhas jovens aí, a gente, porque como o carisma é viver, eu falei muito agora em viver, agora propagar. São dois verbos, viver e propagar a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Então, o propagar é nas obras espirituais, corporais, espirituais e corporais. Então nós temos trabalhos na paróquia. Por exemplo, nós temos aqui em Bom Jesus e temos em Campos, junto com o Dom Fernando, na principal, na Catedral de Dom Fernando. Então, a gente trabalha muito, muito intensamente mesmo. Assim, na catequese, muita catequese, sabe? Bom. Então, e a gente trabalha. Então, a gente trabalha também na educação de crianças, né, de jovens e adultos, porque nós temos colégio, né? Nós Sim. temos creche. Aliás, eu tomo conta de creche. Eu Eu sempre ia gostei de... perguntar isso a senhora agora. Por quê? Porque agora, quem toma a frente do Instituto, eu tenho a superiora geral, que está atuando, porque cuida das irmãs, é muito serviço, é muita coisa. E eu fico mais para dar um suporte, né? Eu fico ajudando, eu cuido mais dessa parte social da creche e de um colégio também de crianças pobres, o fundamental de crianças pobres. Tá? Uhum. E aqui nós temos do lado de cá, porque nós trabalhamos aqui em Bom Jesus da Bapuana e Bom Jesus do Norte. Sabe? Aqui, porque a nossa cidade é vizinha. Atravessa a ponte, está lá. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, aqui a gente tem um colégio também de quase 400 crianças. E temos colégio também em Santa Maria e em Campos também. As irmãs cuidam também dos 3 pastorinhos, o colégio Dom Fernando. Sabe? Então é um leque grande. Sim. Tem que dar conta, né? É, Sem prejudicar a oração, né? com certeza. Mas a gente tem que dar conta disso tudo. E também nós temos esse abrigo que eu falei que era do meu pai, entregou para o o Padre Francisco fez esse grande aqui, né, que já tem 50 anos. São 80 idosos. Graças a Deus, estamos bem. Graças a Deus, tudo é graça, né? Tudo é graça. Então, a gente... E os paramentos também, nós temos uma confecção de paramentos, chama dos Sim Paramentos. A gente, assim, tem muito desejo, porque isso já começou lá no Carmelo, que eu aprendi a fazer paramentos lá, né, novinha. Então, começou uma confecção, e porque Roma também exigiu que a gente tivesse, assim, como nos manter, Uhum. entendeu? Entendi. Nós não podemos viver esse budismo da paróquia, não. Nós temos que nos manter. E com isso, então, o sim paramento, né, ele nos ajuda, né, a confecção do sim paramento. Então, a gente
trabalha com embelezamento, mas também para esse lado financeiro, porque precisa manter as irmãs, né? A gente precisa né? Da Entendi. parte financeira. Então, a gente trabalha dessa maneira. A catequese é forte, o colégio também, e creche e abrigo. Também atendemos muito assim, nós atendemos, por exemplo, assim, as famílias carentes, tá? Porque a gente atende também uma zona bem pobre, favela mesmo, sabe? A gente faz um trabalho bom com essas pessoas, com os pobres, da Entendi. catequese e também uma parte também alimentos também, nós fazemos. Bastante Isso tudo obras, né, de caridade. Graças a Deus. Isso tudo, graças a Deus, isso tudo, Ana Luísa e essas meninas que estão me escutando, isso tudo, a gente vocês vão perguntar assim, aonde arranja força para tudo isso? Tem que ter força, não tem? Tem. Essas coisas não é tão fácil, o trabalho, nós fazemos voto de pobreza, então nós temos que trabalhar. Se nós temos voto, nós temos que viver, nós somos pobres, o pobre trabalha. Então Sim, nós trabalhamos, não é? Então a gente vai buscar a força no coração de Nossa Senhora, no coração de Maria, sim. né? E aí a gente vai assim, nós temos muito, assim, queremos muito fazer aquilo que Deus falou que queria salvar os pecadores, não é? Pelo coração imaculado de Maria, por essa devoção, para salvar, Nossa Senhora diz, para salvá-los, né? Quando ela mostra o inferno para as crianças, ela diz assim, tantas almas vão para o inferno porque não há quem reze por ela. Para salvá-lo, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. É isso que a gente faz. Cada carisma tem a sua riqueza. A igreja é rica, né? A igreja é tão rica, né? São tantas coisas, né? Deus é perfeitíssimo e cada um pega um ponto, né? Cada congregação, mas é tudo muito bonito. Os carismas são muito bonitos, né? De todas as congregações. Sim, sim. Agora, Amado, falando mais especificamente sobre a creche, né? Conte na sua biografia, né? Fala assim que seu ideal sempre foi abrir uma creche, né? Como assim, né? Fala melhor pra gente sobre isso. Por que que a senhora tinha esse desejo? Então, isso, eu nem sei se eu já contei isso para alguém, mas hoje eu vou contar. Assim, você tem os idosos, eu também vou ter minhas crianças, eu vou fundar uma casa para criança. Sabe que aquilo que você escuta desde pequena, eu vou educar as crianças, você cuida dos idosos, eu quero começar do começo, eu quero as crianças. Isso parece que fica, né? Parece assim, aí na minha cabeça sempre, qual é a preocupação? Começar a educar a criança quanto mais cedo. É claro que o melhor é ficar em casa com as mães, melhor. Mas a creche é um mal necessário, porque às vezes a mãe tem que trabalhar e não tem como ficar com a criança. Às vezes a mãe não tem muito suporte para cuidar daquela criança. Então, nós pensamos assim, Aí pensamos sempre em fazer uma creche, porque o padre também, na época, que ficou no lugar do Monsignor, o padre José Paulo, ele também tinha muita vontade de fazer uma creche. Aí tá, juntou a fome com a vontade de comer, né? Ele queria, eu queria, então vamos fazer. Eu achei que negócio, vamos fazer. E por que apareceu também uma oportunidade de abrir uma creche no lugar onde eu precisava muito, na periferia do Bom Jesus do Norte. Precisava. Então, ali a gente trocamos o terreno, trocamos o prédio, troco de um terreno da minha herança também, então foi assim. É aí que começa a crer, porque a preocupação minha, eu sempre fui professora de educação infantil, e eu vejo que, sabe, é ali que começa. Que começa, né? Claro, já é tarde, ali já é tarde, já pode começar, tem que começar bem antes, tem que começar antes da criança nascer, né? Tem que começar com a mãe, né? Com o pai, a educação. Mas, É, cedo, eu vejo que tem muita resposta.
Tá falhando um pouquinho dela. Né, Uhum. travou um pouco. Tem hora que para um pouquinho, né? É, Agora já voltou. mas tudo. Uhum. O Jean fez ele tocou num ponto interessante aqui, fez uma pergunta interessante, né? Como que é Sim. o acompanhamento vocacional das jovens que querem ingressar no Ah, tá. Instituto? Isso. Então, a gente faz muitos encontros vocacionais, tá? E nós temos a irmã encarregada, ela está sempre, sabe, inclusive. Aí, voltou. Então, voltou. Aí a irmã sempre, as pessoas fazem encontros vocacionais e fazem perguntas para elas, responde também. Depois ela vai deixar nossos contatos aí, faz os contatos também pela, tá bom? Oi, Mar, desculpa, é que travou, eu não escutei o que a senhora falou no final. Então, Vai a deixar o gente faz os contato? encontros pelas redes sociais, Tá, entendeu? Porque por causa da pandemia está pelas redes ok. sociais, mas antes a gente fazia os encontros vocacionais, sabe como? Aqui mesmo, aqui Uhum, no convento, aqui se presta muito para isso, que é bem grande, né? Se presta muito para isso. entendi. Depois, Madre, a senhora autoriza, né, a quem vier procurar a gente passar o contato do Instituto? Só para Sim, deixar claro. sim, pois não, sim. A irmã já vai Tá passar bom. tudo para você. Ah, então tá ótimo. Então, Hum. eu acho que é isso, né, Madre? Nós temos aí 5 Eu gostaria minutinhos. muito de falar, eu sei que elas têm dificuldade, algumas delas, né, devem pensar, o que que fazer, né? O que fazer, né? São os conselhos práticos, por exemplo, primeiro, rezar muito, né? Muita, muita oração, tá congelando toda hora, tá? Muita oração, diante do Santíssimo, é diante de Jesus que a gente resolve essas coisas, né? Muita oração, perguntar para Nosso Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Não é? Porque Deus pode querer você para o matrimônio, ótimo. Deus pode querer você para uma vida celibatária no mundo, ótimo. Deus quer você para uma vida religiosa. Então, é a vontade dele. Tem que descobrir, né? Jesus, né? Ver se Nosso Senhor vai dar uma piscadinha para você assim, ó. Piscar o olho para você. Ele pediu orientação para uma pessoa, né? Acho que a Tá nota citou. travando. Pronto? Aí, voltou. Então, pedir orientação para outra pessoa, para um padre, para uma irmã, para os próprios pais, porque ninguém é juiz né, em causa própria, né? Conhecer a família religiosa também, né? Como é que vive, como é que elas fazem, como é que é o carisma, e isso tudo é importante, né? Agora, vai aparecer dificuldades? Vai. Por exemplo, a família é a primeira que vai dar de contra. A família, às vezes, não aprova. A cultura do corpo também, não é? Você tem esse cabelo bonito, assim, nossa, cortar meu cabelo. Ah, ficar sem meu cabelo bonito. Nossa, nossa, que pena. A mulher sente, a gente sente mesmo. Uma das coisas que a gente mais sente é quando corta o cabelo curtinho, tá? Não pode falar isso agora, não, para ninguém desanimar. Mas estão escutando, né? Não desanimem, Então, né? não desanime. Também, Ana Luísa e queridas meninas aí, jovens que estão me escutando, é o seguinte, também a independência também.
isso traz um pouco de dificuldade, porque às vezes, hoje em dia, às vezes as moças são muito independentes, eu quero, eu não consigo que ninguém me mande, aí é difícil, você tem que ser assim, dócil para fazer um voto de obediência, porque você tem que dar aquilo que é mais seu, que é a sua vontade. Aí que dói. Sim. Né? Então, a independência, eu quero fazer, eu faço o que eu quero, isso aqui, aí, né? Eu quero fazer faculdade, pode fazer? Pode, às vezes, chegando aqui, até pode fazer uma faculdade, né? Mas, assim, às vezes tem que deixar muita coisa, né? É o egoísmo, né? O egoísmo nosso, assim, a gente quer muito viver, assim, para nós, a gente tem isso, né? Uhum. Saber partilhar. Saber que você vai partilhar uma vida de comunidade, para viver junto com muitas irmãs que você nem escolheu para você viver. Cada uma de um jeito, cada um tem um temperamento, cada um de lugar. Né? Você vai ter que se amoldar. E a primeira caridade tem que começar dentro de casa, na comunidade. Né? Sim, sim. Primeiramente, a gente se entrega a Deus para viver uma vida fraterna, né? Porque, né? Imagina só, noção de mulher numa casa só. O que dá? Se não tiver muito amor de Deus, o amor do próximo, dificuldade todo mundo tem, vai ter dificuldade, né? Ninguém vai chegar aqui e vai achar todo mundo santinho, perfeitinho, vai encontrar dificuldade, né? Agora, generosidade, dar tudo. É preciso, assim, se lançar com generosidade. Agora, o moço rico do evangelho, né? Ele ficou triste. Nosso Senhor pediu tudo dele, vai, vende tudo que tens e segue. Ficou triste. Foi embora. Não pode ficar triste, não, gente. Fica generosa. Tem que ter muita generosidade. A busca pela santidade é isso, né, Madre? É abrir mão das nossas vontades, abrir mão das nossas coisas, né? Nossas coisas. Às vezes o celular, nem sempre eu vou ter o celular na minha mão. Você tem que saber. Você não vai poder, né? Eu quero hoje na casa da papai, da mamãe, não vai ser assim, né? Vai ter um dia a dia, mas também não é uma vida assim, não é uma coisa horrorosa, não, que é uma vida tranquila, uma vida muito, você vive tranquilamente, porque o amor é que faz, é igual casamento, gente. Vai viver, né, uma vida de egoísmo dentro do casamento. Na mesma hora você para. Não dá certo, né? Tem que colocar, tem que ter isso, né? Muita compreensão, muito mesmo, muita partilha, muito desprendimento, né? Mas vale a pena, vale a pena. Eu falo para vocês, meninas, vale a pena. Se Deus te chama, não deixa passar, não. Vale a pena. Eu não me arrependi, né? São 44 anos, mas para mim já tem 50, porque eu fiz meus votos antes de ser freira no céu. Meus votos eu já fazia antes. Então, eu não me arrependi hora nenhuma. E olha, vida difícil, muito sofrimento, mas vale a pena. É o céu que a gente busca, é Jesus, é tudo, é aquilo que nós somos feitos. Nós somos feitos para isso. Nós somos feitos pra... Travou de novo. Esperar voltar. Acontece, né, gente? Imprevistos com a internet acontecem. E o Instituto saiu. Nós temos aí apenas 43 segundos. Deixa eu ver se eu consigo conectar com a Madre apenas para a gente se despedir. Então, gente, enquanto o Instituto se conecta, eu vou dar os avisos. Sexta-feira, às 9 horas da noite, nós estaremos fazendo uma chamada vocacional sobre a vocação celibatária, né? Então, tá aí o convite, né? Vou falar rapidinho. Deixo aqui o meu agradecimento à Madre e ao Instituto. Foi uma bênção e o tempo tá correndo, gente, ó. Fiquem com Deus. Obrigada por participarem da nossa live.